Não são poucas as pessoas que pensam que estamos aqui para falar de religião. Porém, essa programação não tem a ver com religião. Mesmo eu estando dentro de uma igreja, eu não estou aqui falando de religião. Eu estou aqui falando de Deus. São duas coisas diferentes. Deus não é religião, religião não é Deus. Então Deus é o quê? Talvez você pergunte. Quem é Deus? Deus é família. Ele é o criador da família. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Você deve ter ouvido já a respeito disso. Deus é família. Foi Ele quem criou a família. E nessa programação eu gostava de conversar com o senhor, com a senhora, que tem problemas familiares. A sua família, que deveria ser o motivo da sua maior alegria, tem sido o motivo do seu pranto, tem sido o motivo do seu sofrimento, tem sido a razão das suas lágrimas. Antes de falar mais a respeito de família, eu gostaria que você acompanhasse agora um depoimento, um testemunho de alguém que venceu, de alguém que tinha os mesmos problemas ou parecidos com o seu, problemas familiares, e com a ajuda do Deus que é família, pôde então resolver os seus problemas de família. Se você deseja uma mudança na sua vida, eu oriento você a prestar atenção nos detalhes do que essa pessoa vai contar no seu depoimento. Logo após o depoimento dela, eu regresso. Olha, a gente sempre vê alguma coisa. Meu pai, eu via ele batendo na minha mãe, né? Ele batia muito nela. Não batia muito, mas ele agredia ela com palavras e às vezes dava tapas nela. E ele tinha outras mulheres fora do casamento, né? Chegava em casa, passava de semana sem vir em casa, né? E eu era criança e eu via tudo isso. Acredito que vai juntando, né? Assim, a gente vai pegando aquela raiva, né? Eu olhava para ele, eu sentia raiva, assim, por ele tratar minha mãe mal. Tanto é que quando ele foi embora, eu tinha 13 anos e eu vibrei com aquilo, eu gostei. Porque aí minha mãe não ia sofrer mais. Eu tinha medo, eu tinha muito medo quando ele chegava. Porque eu sabia que quando ele chegava, ele ia brigar, ele ia bater nela e eu não podia fazer nada. Passei, assim, 16 anos, eu tive uma filha, casei, separei, não consegui ficar com o marido. Ele era agressivo e eu também, mais ainda. Terminamos, aí casei novamente, que é o meu esposo atual. Eu era agressiva, não muito agressiva, mas assim, eu não media as palavras. Quando eu falava com meu esposo, com as minhas filhas, assim, eu não tinha muito, não media o que falar. Eu falava e pronto. Eles brigavam muito, né? Falavam que você é agressiva, você não sabe, tipo, como reagir, não sabe como nos dar carinho, não sabia como conversar. Era fechada, tudo eu ficava com raiva, tudo ficava aquele negócio assim forte dentro de mim, assim, aquele ódio, assim, uma prisão que eu não sabia explicar. E eu estava muito triste, e eu estava sentada na sala sozinha, tarde da noite, e eu comecei a ver a TV, e ali o bispo começou a falar, e olha, eu vou para a Universal. Aí eu fui para a Universal, no domingo, de manhã, 7 horas da manhã. Eu quase não dormi à noite, esperando. Aí eu cheguei lá, sentei, fiquei, né? E gostei muito. Nossa, que reunião. Eu gostei, assim, imenso. E graças a Deus, a partir daí, eu comecei a observar. O que o pastor falava, e eu fui aprendendo de pouquinho. Participava nas quintas-feiras da terapia do amor, que é muito importante. Aprendi muita coisa ali, muita coisa, como me comportar com o esposo, com os filhos, e eu não tive mais notícia do meu pai.
Eu não tive mais. Só teve um tempo, um período que ele passou pela minha casa, onde eu já estava casada novamente, né? Doente. E eu tratei ele muito bem. Eu recebi ele, levei ele para o hospital, ele estava muito doente. E cuidei mesmo dele e depois ele voltou para a cidade dele, a nossa cidade natal, onde ele esteve até um tempo desse e faleceu. Ele faleceu. Mas eu não tive mais raiva dele, não tive mágoa dele, não. Eu perdoei. E a minha mãe também perdoou. Só o Senhor mesmo, só Ele que pode fazer algo de tão extraordinário na nossa vida a ponto de mudar o que está dentro da gente. O coração, a mente, os pensamentos, as palavras, tudo. Deus é tudo. Sem Deus eu não consigo. E aquilo eu fui pegando um amor tão grande que hoje eu não consigo ficar sem ir a esse lugar, que é a Igreja Universal, não consigo. Nas Escrituras Sagradas, na Bíblia Sagrada, que não é um livro de religião, mas que é a palavra de Deus, está escrito assim: tudo posso naquele que me fortalece. Há um versículo bíblico, uma palavra da Bíblia que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Preste atenção, tudo posso. Eu sei que há pessoas que estão me acompanhando agora que pensam que ela não pode fazer mais nada. Eu não posso fazer mais nada. Já tentei de tudo. Já fiz tudo o que eu poderia fazer para resolver o problema do meu casamento. E não dá mais. Eu já estou decidido, eu vou me separar do meu esposo e eu não sei como é que vai ser meu futuro. Eu não gostaria que fosse assim, mas não deu certo e vamos nos separar. Eu sei que há pessoas que estão me acompanhando agora e dizem assim: eu fiz de tudo já para livrar o meu filho das drogas. Eu fiz de tudo para livrar a minha filha da vida errada, da vida de sofrimento que ela vive. Eu não sei mais o que fazer. Não há nada mais que eu possa fazer. Veja o versículo, veja a palavra da Bíblia que eu acabei de mencionar a você. Está escrito: tudo posso naquele que me fortalece. Quer dizer, tudo posso em Deus. Sem Deus eu não posso nada. Com Deus eu posso tudo. Eu pergunto a você, amiga, você pensa-se também? Você entende isso? Que sem Deus você não pode nada, mas com Deus você pode tudo? Porque continuar batalhando, continuar lutando na força do seu braço, não levou você e não levará você a lugar nenhum. Mas se você unir a sua força com a força de Deus, que é muito maior, então essa situação com certeza será transformada. Você pode hoje, quinta-feira, participar de uma palestra dedicada à família, uma reunião, um encontro aqui na Universal, dedicado à transformação de relacionamentos e da família. Nós estaremos pessoalmente aqui às 15 horas e às 19 horas. Essa reunião chama-se Terapia do Amor. Você vai acompanhar agora um próximo bloco que fala mais a respeito dessa reunião toda especial, do que acontece nessa reunião, e logo mais eu volto. Um dos sentimentos mais marcantes que eu tinha dentro de mim era a vontade de desaparecer, porque a vida para mim não fazia sentido. Por muito que eu procurasse festas, relacionamentos, bebida, nada resultava. E eu comecei a questionar: então onde está Deus, que não faz nada por mim? Eu desde muito nova sempre me senti sozinha, sempre me senti uma pessoa triste, era como se eu não me conseguisse encaixar em lado nenhum, mesmo no meio da família. Quando estávamos todos juntos até me sentia bem, digamos assim, mas faltava algo e eu própria não conseguia entender o porquê daquela tristeza toda, daquela solidão, daquele vazio, porque aparentemente não havia motivos para isso estar dentro de mim.
Depois isso refletiu-se também na minha vida profissional quando eu comecei a trabalhar. Primeiro tinha dificuldade em arranjar emprego, mesmo tendo formação e tudo. Nos empregos depois que eu arranjava, eu sentia um bloqueio que eu não sabia explicar. Pronto, a minha personalidade também era tímida, foi acumulando os problemas da vida amorosa, com os problemas da vida profissional, com aquela frustração, aquele vazio que eu sentia em qualquer lugar que eu fosse. Naquele momento eu até me podia sentir bem, feliz, entre aspas, mas depois quando chegava a casa, aquele vazio voltava e parecia que era cada vez maior porque nada me preenchia. Por muito que eu procurasse festas, relacionamentos, bebida, sei lá, eu fui tentando várias coisas, não é? Para tentar perceber o que é que me podia resolver aquela tristeza. Depois os problemas começaram-se a agravar e eu tive que procurar um médico. Ele diagnosticou-me com depressão, passou-me medicação para me ajudar a dormir, não é? Pelo menos à noite, para o meu cérebro poder descansar um bocadinho. Eu tomei a medicação, realmente percebi que conseguia à noite descansar melhor, mas não resolvia. A situação mantinha-se, aquela tristeza mantinha-se, o vazio mantinha-se. Vendo que nem a medicação resolvia essa situação, depois eu fui aconselhada a procurar uma psicóloga para completar, digamos assim, o tratamento. Comecei a fazer algumas sessões, comecei a explicar, a contar toda a minha história, tudo aquilo que tinha acontecido, ela foi fazendo perguntas também, até que chegou uma sessão que a mim me marcou muito, porque eu estava-lhe a explicar como é que eu me sentia e ela própria disse que não conseguia entender aquilo que eu lhe estava a tentar explicar. E eu ali percebi, ok, também não é aqui que eu vou conseguir uma solução. Aí eu comecei a questionar, então onde está Deus? Que não faz nada por mim, que parece que não me vê, parece que eu não existo para Ele também. E eu comecei a duvidar da existência de Deus. Durante todo este processo de depressão, um dos sentimentos mais marcantes que eu tinha dentro de mim era a vontade de desaparecer, porque a vida para mim não fazia sentido, não é? Porque se era só sofrimento, se era só dor, se era só tristeza, não era aquilo que eu queria para mim. Eu ouvi falar da Igreja Universal através do meu esposo, do meu atual esposo. Ele convidou-me porque na época nós também estávamos com problemas no nosso relacionamento, estávamos a pensar em terminar a relação. No início eu fiquei assim um bocadinho reticente, mas depois aceitei o convite. Nessa época eu também sofria muito com enxaquecas e vim numa reunião de libertação e recebi uma oração e fiquei bem, fiquei livre daquela dor. E a partir daí, essas dores de cabeça fortes, essas enxaquecas cessaram. Então, a partir do primeiro dia que eu vim, eu nunca mais deixei de vir. Porque hoje eu entendo que aquilo foi um verdadeiro alimento para a minha alma, que era isso que eu precisava. Eu comecei a ter curiosidade em saber o que era o Espírito Santo, porque toda a gente falava do Espírito Santo e era o Espírito Santo que tinha transformado a vida delas e que sustentava a vida que elas tinham até aquele dia. E então eu comecei a vir para a igreja com esse intuito. E o que é que eu precisava de fazer para receber, não é? Eu comecei a perceber que tinha que deixar de fazer todas as coisas que não agradavam a Deus, como aquelas noitadas, aquelas mentiras que eu contava muitas vezes para fugir de alguma situação ou etc. Também tive que pedir perdão a algumas pessoas por coisas erradas que eu tinha feito. E se era coisa que eu não fazia, era pedir desculpa, era pedir perdão a quem quer que fosse. Até que houve um dia que eu, a buscar de madrugada, eu estava acordada de madrugada para buscar o Espírito Santo. Nessa madrugada eu recebi o Espírito Santo. E aí, a partir daí sim, tudo mudou, tudo se fez novo. Foi realmente um novo nascimento. Antes de eu receber o Espírito Santo, eu era uma pessoa triste. Hoje já sou uma pessoa feliz. Eu era uma pessoa que não tinha paz.
E hoje eu tenho essa paz a todo momento, a todo instante. Antes eu tinha um relacionamento destruído, cheio de problemas. Tudo aquilo que eu ouvi começou a fazer sentido na minha mente. Eu percebi que, baseado na palavra de Deus, tentavam, não é, dar-nos a direção certa, e começamos a ver também resultados no nosso relacionamento e fomos vencendo os problemas. Hoje temos paz, hoje estamos bem, temos um relacionamento abençoado. Eu quero agradecer em primeiro lugar a Deus e à Igreja Universal, porque se a Igreja Universal não tivesse as portas abertas, certamente eu até hoje era uma pessoa depressiva, vazia, tudo aquilo que eu era. Hoje sou completa, porque o próprio Deus está em mim. Schulstrasse número 119, esse é o endereço desse templo onde eu me encontro, a Universal aqui em Berlim. Você pode hoje participar da terapia do amor em uma dessas poltronas. Você pode hoje receber a direção certa que vai resolver o seu problema sentimental, que vai resolver o seu problema familiar, que vai resolver o seu problema de casamento, que vai resolver também, não só isso, o seu problema interior. Schulstrasse 119, se você quer mais informações a respeito da Universal aqui na Alemanha, talvez você não viva aqui em Berlim, você vive em outra cidade, use o número que está aqui no rodapé do seu vídeo, entre em contato conosco, teremos todo o gosto em compartilhar o endereço mais próximo de si e ouvir também a sua história, ouvir o seu desabafo, para poder também lhe ajudar da melhor forma possível. Eu tenho certeza que o que até hoje foi o motivo das suas lágrimas, amanhã vai ser o motivo da sua alegria. Essa situação familiar que tanto lhe fez chorar e sofrer, será também o motivo da sua felicidade, porque Deus pode mudar qualquer situação. Se você não vive aqui em Berlim ou na Alemanha, você vive fora da Alemanha, entre em contato conosco também para receber o endereço da Universal aí no seu país, na sua cidade, para que ainda hoje, quinta-feira, a sua história familiar tome um novo rumo, a sua vida tome uma nova direção e também você seja a próxima pessoa a contar boas notícias. Deus abençoe você e até lá.